Pessoal, tranquilo? Mais uma vez mudando o cenário anterior me gerou problemas, né? Minha mãe e outras pessoas desesperadas falando comigo: cara, você está engordando demais, você está suando muito, está falando com dificuldade, está ofegante. Não estou engordando, tá? É a mesma coisa. Mas o lance é, cara, a câmera ficou abaixo de mim, ficou numa posição que eu fiquei mó sabão, que é assim, enfim, não que eu seja magro, longe disso, mas pô, aquilo ali ficou meio exagerado já. Ou será que aquela é a realidade? Oh God. E eu tinha acabado de comer, então eu tava fazendo tava fazendo a gestação, eu ia falar, parece. Tava fazendo a digestão, então dava umas ofegadas brabas, segurando para não dar um arroto no vidro. Vamos lá, galera. O nosso tópico agora se chama estratificação social, certo? Meus queridos, esse conceito está presente no nosso dia a dia brasileiro. Mas eu não sei o que é estratificação social, JL. Você pode não conhecer o termo, mas você sabe exatamente o que é. Porque, sério, é muito presente mesmo no nosso dia a dia. Estratificação social nada mais é do que a divisão da sociedade em estratos. Pô, agora tá claro, né? Não tá. Porque não é extrato de tomate, não. É extrato com S. Carioca, né? Extrato, certo? Então, estratificação social é a divisão da sociedade em estratos. E o que significam estratos? São, ou melhor, são camadas, certo? Então, divisão da sociedade em estratos, divisão da sociedade em camadas, certo? Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula sobre isso, aí eu fui, quando eu dou aula sobre isso, né, aula presencial, eu peço para os alunos, eu vou tentando explicar para eles e pedindo para ver se, tipo assim, para ver se essa resposta vem de vocês, se a resposta sobre o que é status, né, vem de vocês mesmos. Aí eu lembro que eu estava dando aula disso esse ano, aí, 4 sobrancelhas. Aí eu lembro que uma turma falou assim, são grupos, divisão da sociedade em grupos. Aí eu falei, não, são camadas. E aí veio o questionamento. JL, grupos e camadas não seria a mesma coisa? Aí eu parei para pensar, poxa, será mesmo? Eu fico logo pensando, será que não sou eu que estou exagerando? Será que não sou eu que estou muito preso à terminologia, né? Mas aí pensando bem, na mesma aula eu falei, não, é diferente. Grupo e extrato e camada são diferentes, sabe por quê? Porque quando a gente fala de camada, a gente está obrigatoriamente falando da sobreposição, certo? Uma está sobrepondo a outra. E isso é fundamental no conceito de estratificação social. Por quê? A diferença entre as camadas que estão mais acima e as camadas que estão mais abaixo, o que define, né? É uma separação da sociedade em camadas, mas como? Essas camadas são divididas por status, por uma hierarquia social, beleza? Então essas camadas são divididas por uma hierarquia baseada em status e poder econômico, beleza? Então, estratos é a divisão da sociedade em estratos, beleza? E a base dessa divisão é uma hierarquia socioeconômica. Econômica. Beleza? O meu A tá parecendo cada vez mais um delta. É uma hierarquia socioeconômica que determina a divisão dessas camadas, certo? Então, assim a gente tem a separação dessa galera, tá? Agora, vamos pensar mais um pouco no nosso país, nesse Brasil maravilhoso, que sempre sofreu como algumas pessoas, né? Lembre-se disso, temos que fazer a nossa parte. Não adianta nada eu ficar criticando, eles são corruptos,
eles são injustos, e quando eu tenho oportunidade, eu sou corrupto e injusto também, e ainda o utilizo como justificativa. Não, mas os políticos, os representantes do nosso país, eles tiram suas vantagens, por que eu não vou tirar as minhas? Você não está criticando o fato que eles fazem, por que você vai fazer também? Pensem nisso, meus jovens amigos, pensem nisso. Vejam bem, a divisão social no Brasil, a gente sabe que, mesmo a gente falando social, aqui no nosso país, a questão é muito mais econômica. Alguém discorda? Eu imagino que não, certo? Aqui, o poder econômico, o poder de compra, o poder de consumo é fundamental. Nossa, cuspi muito. É fundamental para determinar o status social dessa pessoa, certo? Mas isso não é uma regra no mundo inteiro, embora esteja se aproximando disso. Tem lugares no mundo que social é uma coisa e econômica é outra. Por exemplo, países que têm... Eu ia falar problema. Países que têm preconceito com imigrantes, certo? Cara, os países que têm problema com imigração, a questão não é só econômica. Tem muitos lugares no mundo que o imigrante chega, que o imigrante trabalha muito, que o imigrante consegue fazer fortuna, mas ele continua sendo um imigrante. Ou seja, por mais que economicamente ele suba, o nível social continue, não, esse imigrante aí. Sacou a parada? Então, aqui no Brasil não, aqui a questão socioeconômica está muito próxima. Existem exceções, tá? Existem exceções. Eu tenho um amigo que trabalhou de garçom num clube muito chique. E ele conta, né, já contou a história várias vezes, que uma vez uma personalidade da TV brasileira, uma personalidade famosa, muito rica, sabe? Uma pessoa muito famosa e rica, e tipo assim, tava em alta na TV brasileira. Tipo assim, era aquela pessoa que aparecia todo dia, sabe? Pô, era o cara da TV brasileira. Foi nesse clube fazer a inscrição dele como sócio. A inscrição foi negada. Esse meu amigo conta que, meu Deus, foi um absurdo, porque o cara quis fazer escândalo e tal, porque, mas você não me conhece, eu sou fulano de tal, não sei o que, tal. E o pessoal do clube falou, senhor, me desculpe, o senhor pode ter dinheiro para comprar o clube inteiro, mas isso é um clube de família. Se o senhor não tiver uma família que o indique para vir para cá, não adianta. O senhor não vai ter acesso ao clube. Aí eu imagino até o cara pensando, até falando para ele, né, com essa atitude aí que você não vai conseguir ninguém mesmo. Mas isso aqui não é tão comum assim, né, cara? Não é tão comum assim. Aquela questão das ascensões econômicas por questões artísticas, que acontece também. Poderia acontecer mais, né? Mas enfim, o cara vai lá e fica rico, fica milionário. Até uma música que falava sobre isso, né? Do dia para noite fiquei rico. Mas enfim, aí nisso, o que acontece? A pessoa vai e fica rica, né? Sobe o padrão econômico. Mas o padrão sociocultural, o padrão intelectual, permanece o mesmo, né? Então tem gente que mesmo sendo rica, acaba sofrendo certos preconceitos, certas situações constrangedoras, certos problemas, pela questão cultural e intelectual permanecer baixa, digamos assim, né? De maneira um pouco preconceituosa de falar. Mas enfim, beleza? Então, estratificação social, divisão da sociedade em estratos, em camadas, certo? E qual é a lógica para essa divisão? É uma divisão que acontece de maneira hierárquica por uma questão socioeconômica, beleza? Agora, quais são os tipos de classes sociais que existem? Tipos de estratos. Vamos lá. Essa estratificação social, ela é registrada, ela é descrita através de 3 tipos de divisão, certo? Um tipo de divisão é aquele modelo antigão que a gente já viu em novela famosa na TV, que é o regime de castas, certo? Então uma sociedade pode ser dividida por castas. E o que define uma casta? É o nascimento. O que define a casta é o nascimento. Beleza? Outra forma de estratificação social, de divisão, é o que se chamavam de estamentos. Beleza?
E o que define a pessoa numa classe ou outra quando a gente tem os estamentos? Para a gente entender melhor, estamentos é o nome utilizado para dividir as classes sociais no período medieval. Então, basicamente, a gente tinha o quê? Tinha a nobreza, tinha o clero, o pessoal da igreja, e tinha o resto. Sacou? Então, tipo assim, a única forma de você... Sociedades medievais. A única forma de você mudar de classe social era se você entrasse para o clero, entrou para a igreja, ou então você casou com alguém da nobreza, certo? E um comentário que eu ia deixar para o final, mas acabei fazendo logo. Como é que eu vou mudar de classe numa sociedade por castas? É muito simples, é pelo nascimento, né? Então eu tenho que nascer de novo. Não tem como mudar de classe, certo? Então, o termo que a gente usa, mobilidade social, sacou? Então, sociedade de castas, a mobilidade é nula, zero, não tem como mudar porque é nascimento, certo? E a Índia, né, que é um país muito famoso por isso. Eu, sinceramente, não sei se outros lugares do mundo também têm essa sociedade de castas, mas na Índia sim. Oficialmente não, por volta de 1950, se eu não me engano, não é mais oficial. Olha só que doideira, 1950 é ontem, né, cara? Meu pai já era nascido. Então, tipo assim, nessa época ainda, na Índia, a divisão de castas era lei, era constituição. Olha só que preconceito louco, né, cara? Por que você é inferior a mim? Porque você é de uma casta inferior à minha. Ora bolas, não vê que óbvio? Doideira. Mas aí hoje em dia, embora não seja mais escrito, não seja lei, ainda tem um preconceito muito forte dentro deles. E sociedade estamental não existe mais, né? Mas a mobilidade aqui, castas é nula. Na sociedade estamental, aí já é muito difícil. É muito difícil uma pessoa qualquer sem indicação entrar para o clero. Uma pessoa qualquer casar com um nobre. Pô, mais difícil ainda. Mas era possível. E é que nos interessa aqui, outra forma de estratificação, divisão da sociedade, são as classes sociais. Que, como eu falei há pouco, deveriam se chamar classes socioeconômicas, né? Mas, enfim. Classes sociais. E as classes sociais, a divisão é basicamente pelo capital. Isso aqui já é pós-revolução industrial, já é a sociedade do consumo, certo? E aqui, a mobilidade social, aqui é nula, aqui é muito baixa a possibilidade de mobilidade, e aqui é muito alta. É muito simples mudar de classe social, porque é uma questão financeira. Agora, quando eu digo mobilidade, você pode subir ou você pode descer, sacou? Então, já que é o capital que determina tudo, aqui é uma classe é uma divisão social que tem muita mobilidade, ok? Então é isso aí, galera. Básico, tranquilo pra gente. Anotem isso aqui no caderno e a minha sugestão para quem quer estudar na moral mesmo, cara, vai pegando. Primeiro assiste o vídeo de uma vez só inteiro, aproveitando que ele é curtinho, né, tal. Se bem que tá bem mais longo que de costume. Que demora muito para fazer o upload. Nossa Senhora. Mas enfim. Aí, pega o caderno, assiste o vídeo uma vez inteira e depois volta parando para fazer as anotações. Então anota a base aqui, dá um pause, anota. E aí, volta e vai fazendo as anotações ali para ficar com o seu caderno completo, com compreensão bacana mesmo do assunto. Ok? Estratificação social pra gente. Bacana.